Então, a gente vai ter, agora, a gente segue direto para o nosso segundo painel do dia, que vai abordar mais um tema muito relevante para a eficiência e sustentabilidade de operações agrícolas, que é a terceirização e aluguel de máquinas alternativas para colheitas de grãos. Então, esse é um tema realmente que tem conquistado um espaço grande, inclusive na mídia que cobre o setor, viu? Lembrando que todo mundo que quiser participar deve encaminhar a pergunta pelo QR Code, que está disponível, a gente coloca sempre no telão, mas também está no verso dos crachás, tá? E a gente também, no final do evento, a gente vai ter o exemplar dos estudos numa versão impressa, para quem quiser conferir, levar para casa, ter os dados, né? É importante demais. Para conduzir esse debate, a gente convida, então, o produtor rural e presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, o senhor André Dobashi. Por favor. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Obrigada. Participam conosco também Débora Simões, sócia-diretora de Estratégia e Soluções da Agroconsult. Por favor, Débora, seja bem-vinda. E o Vinícius Camargos, consultor de negócios agrícolas. Sejam todos muito bem-vindos. Vinícius, seja bem-vindo também. Bom dia. E, André, é com você. Bom dia, senhoras e senhores. Uma honra para mim estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer, em nome do nosso presidente João, a presença de todos vocês, dizer que, Débora, Vinícius, nós temos um desafio enorme aqui, porque o primeiro painel foi realmente fantástico. Estava comentando com o Tiagão ali que fazia muito tempo que eu não via a qualidade de apresentação tão grande como a de vocês três, iniciando pelo Brasil, aí depois a Argentina trouxe um verdadeiro comparativo entre os três países, fechando com os Estados Unidos, uma clareza de ideias. E, a princípio, eu tinha pensado, né, Mauro, que a gente precisa de política agrícola para o Brasil, mas eu estou vendo que nossos irmãos aí estão mais ou menos na mesma linha, né? E é interessante, porque o nosso debate aqui sobre terceirização de máquinas, ele vem de encontro com um assunto que foi abordado aqui por vocês três, no sentido de que o produtor rural, ele sempre está fazendo a conta do que compensa em determinada safra na sequência de operações que ele tem. Quando a gente vê, por exemplo, o nível de profissionalização que a Argentina imprimiu na terceirização de máquinas, e quando a gente percebe que o produtor rural ele passou a ter a necessidade de se profissionalizar não só na produção agrícola, não só na parte agronômica do negócio, mas também na gestão da mecanização que se coloca dentro da fazenda, né? E aí a gente percebe que a Argentina simplesmente terceirizou totalmente essa operação, enquanto o Brasil, os Estados Unidos, ainda está passando por esse processo e amargando a duras penas um processo de elevação de custo das depreciações, das manutenções, né? Hoje em dia, você tira uma caixa de câmbio de um trator, a hora que você vai ver, você gasta R$70 mil numa caixa de câmbio. Então, isso tudo nos obriga a sermos cada vez mais profissionais nessa questão de terceirização, de mecanização, e aí temos que analisar se vale a pena terceirizar para alguém, alugar, né, fazer uma parceria em cima disso. E aí veio essa necessidade do nosso estudo, onde eu tenho que fazer aqui um agradecimento muito especial à Agroconsult, que não só nesse estudo tem nos ajudado muito, mas a Agroconsult tem sido uma grande parceira da CNA, da Câmara Setorial da Soja. Nós fizemos agora uma reavaliação dos números da Conab, graças a um esforço da CNA, da Câmara Setorial e da Agroconsult em pressionar a Conab há mais de 2 anos para essa revisão. Muito obrigado, presidente. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui a Débora, nossa consultora da Agroconsult, que veio para falar sobre esse estudo de terceirização de máquinas, que foi uma ideia nossa aí da CNA, junto com a Agroconsult, em fazer esse estudo para elucidar essas ideias para o produtor, e também do Vinícius, que contribuiu aí sobremaneira com o nosso estudo, com as suas ideias, com as suas experiências lá.
Débora, gostaria de passar a palavra para você. Fica à vontade, o microfone é seu. Vou testar aqui para passar. Tá. Bom, como o André comentou, né, no começo desse ano a gente foi procurado pela CNA com o desafio de tentar construir um estudo para avaliar se valia a pena para o produtor investir numa máquina própria ou terceirizar ou alugar, né, essa máquina, que são modelos hoje presentes aqui no mercado, né? Para um contexto, né, no negócio, além das margens baixas, né, que foram apresentadas aqui no painel anterior, a gente observa, ao longo dos últimos anos, um aumento consistente no preço do maquinário, né, além do aumento da taxa de juros. E isso acaba sobrecarregando o custo do produtor. E a parte de maquinário, contando não apenas o operacional, mas também toda a questão de depreciação, da manutenção, acaba ganhando uma relevância muito grande no custo de produção, tanto de soja quanto de milho, né? Então, a gente vê aí, com base nos dados do Campo Futuro, uma média aí de 17% do custo total do produtor relacionado às operações de máquinas, né? E a gente também viu num painel muito bem apresentado ali pelo Mauro, né, o quanto isso acaba pesando hoje no bolso do produtor, né? Então, a gente até vê no custo operacional um cenário de lucro, né, de margem positiva, mas quando a gente começa a considerar o custo total e a parte financeira, que está atrelada também aos pagamentos ali no investimento, você vê que vai virando um prejuízo, né, para a maior parte das regiões. Então, assim, o objetivo desse estudo era analisar essas modalidades hoje no mercado, a viabilidade econômica, que é importante falar, né? A gente fez uma análise aqui olhando o VPL. Então, o fator de decisão ele é puramente financeiro, né? A gente considerou toda a estrutura do Campo Futuro, ali que a CNA organiza em parceria com o CPEA. A gente usou as projeções da Agroconsult para os próximos 10 anos, tanto de custo quanto de preço de commodities, né, para chegar no resultado do VPL em cada um desses modelos. Mas a gente sabe que existem desafios aqui no Brasil também. Então, não é só o fator econômico que vai pesar, né? Nem toda região tem disponibilidade de prestadores de serviço. Nem todas as fazendas estão numa localidade onde esses prestadores de serviço se dispõem a chegar, né? Então, a gente tem um desafio bem grande de estrutura que a gente vai trazer aqui. E explorar essas percepções dos diferentes agentes do mercado, tá? A gente falou com mais de 70 pessoas, sejam associações, produtores, os prestadores de serviço, as empresas de aluguel de máquina, né? E aí, até o Vinícius aqui colaborou bastante com a nossa equipe, com a experiência que ele tem ali nesse mercado, e depois vai compartilhar com a gente também. Tá? A gente analisou aqui 12 regiões, tá? Para tentar pegar percepções diferentes, não só de perfil de produtor, né? Mas também de produtores que plantam uma ou duas safras e, obviamente, ali as particularidades regionais. E o foco dessa primeira etapa do projeto foi avaliar os resultados para soja e milho. Tá? A gente sabe que o Campo Futuro faz levantamento aí de muitas outras culturas,
Muitos outros modelos, né? Às vezes soja com uma outra cultura de inverno, enfim. Mas até para a gente não perder o foco aqui no desafio, a gente falou, vamos fazer nessa primeira etapa, soja, milho, safrinha, ver se funciona, né, a metodologia que a gente quer empregar, para que futuramente a gente possa ir ampliando essa ferramenta. Tá? Que eu acho que o Thiago o CNA vai divulgar depois, né, o fruto desse estudo, que era para ser só um relatório, acabou virando depois uma calculadora que vai ser disponibilizada para ajudar nas análises. Tá? E quando a gente fala desses 3 modelos aqui no Brasil, acho que só é importante alinhar algumas premissas que a gente teve que adotar. Tá? Então, quando a gente fala de máquina própria, né, é um status quo, vamos chamar assim, com o produtor arcando com todos os custos, né? Seja ali da questão de mão de obra, do diesel, da manutenção, os custos relacionados à amortização dessa máquina. Quando a gente passa para o aluguel, um produtor que opta por essa modalidade, ele deixa de arcar com os custos relacionados ao maquinário, seja de manutenção, de amortização, ao seguro, né? Mas ainda é de praxe que ele arque com o custo do diesel e da manutenção. Tem um errinho aqui, tá? A mão de obra, no caso do... no aluguel tá ok. Na terceirização, o produtor também deixa de arcar com a mão de obra. E aqui vem um ponto muito relevante. Não é só uma questão financeira. Em algumas regiões, a mão de obra influencia muito a opção do produtor por terceirizar. E a gente sabe, né, acompanhando o agro aqui no dia a dia, que essa questão de achar operador de máquina qualificado, né, com um salário razoável, vem sendo cada dia mais um desafio aí para os produtores. Tá? Então, numa primeira etapa, a gente vai comparar aqui a máquina própria e a terceirização. O nome do painel estava opções para colheita, mas no estudo a gente avaliou o plantio, a pulverização e a colheita. Tá? E a gente vai trazer os resultados aqui. O que a gente analisou para essa simulação? A gente considerou uma condição de financiamento atrelada ao Moderfrota ou ao Moderfrota Pronamp, que depende da região, tá? Com juros de 13,5% ou 12,5%, tá? Já considerando o último plano safra. Então, a gente vai ter 85% do valor do maquinário financiado, tá? E um prazo de pagamento ali de 7 anos, contando um ano de carência. Acho que isso é importante destacar, porque vai influenciar o resultado. Tá? Quando a gente fala de plantio aqui no Brasil, a gente viu no painel do Christian, trouxe muito bem a questão da Argentina, com quase 70%, mais ou menos, né, do serviço de plantio terceirizado. Aqui no Brasil, o plantio é muito pouco terceirizado. Quer dizer, a gente viu talvez 10%, não muito acima disso. O que acontece hoje com o plantio? Houve uma experiência anterior em se terceirizar mais o plantio, mas ela foi, vamos dizer assim, não muito bem sucedida. Os produtores comentaram que tiveram essa experiência, né, comentaram que eles contratavam um prestador de serviço. Essa prestação de serviço é feita em reais por hectare, né, um custo médio pago em reais por hectare, e eles viam que, para fazer mais área desses prestadores de serviço, resolviam plantar muito rápido. E tinha muita falha. E uma falha no plantio é algo crítico para o produtor, né? Assim, eles falam, não posso errar logo na partida, né? Logo de cara, sair com muita falha, ter custo de replantio e tudo mais. Então, a gente viu uma reticência muito grande por parte do produtor
em terceirizar o plantio. E muitas empresas que prestavam serviço de plantio saindo do negócio. Tá? Então, assim, o que a gente espera de tendência para o plantio é que tenha uma retomada gradual, com uma profissionalização maior desses prestadores de serviço, né? Porque, como a gente vai ver nos resultados financeiros, o plantio ele fica numa linha tênue. Assim, tem várias regiões que vale a pena terceirizar esse plantio, e algumas outras não. Tá? Mas seria interessante que a gente tivesse esse mercado um pouco mais desenvolvido. Tá? E aí o custo médio que a gente achou entre R$250 a R$370 por hectare, aí já considerando soja e milho, no caso do plantio. A pulverização, no caso da pulverização terrestre, ela é menos terceirizada ainda, né? E você tem um risco também muito grande atrelado a momentos dessa pulverização que você faz muito mais reativo do que preventivo, que é na hora que eu precisar, tiver uma pressão de praga aqui, esse prestador de serviço tem que me atender naquele momento, né? Mas, além disso, a pulverização, como você faz várias vezes durante a safra, você usa essa máquina, entra com ela várias vezes, então a taxa de utilização, que também o Christian colocou, né, no painel dele, ela faz com que financeiramente até nem vale tanto a pena assim, você terceirizar essa operação. Tá? Aqui estou falando de pulverização terrestre, tá? Não é comum. Óbvio, ali, a pulverização aérea, ou pulverização por drone, essa sim é muito mais terceirizada do que uma questão própria. Tá? E a colheita, aqui no Brasil, ela não chega nos 90% da Argentina, mas aí aqui sim é uma operação muito mais comum de ser terceirizada no Brasil. Tá? É onde o mercado está mais maduro, vamos dizer assim, embora ainda haja muita informalidade. Assim, eu terceirizo a colheita, é mais usando máquina do vizinho, né? Ou são ainda empresas muito pequenas, de ação mais local ou regional, que acabam prestando esse serviço. E a gente vê algumas que, sim, mais bem organizadas, tá? mais bem estruturadas, muitas que saem do sul do país e vão fazendo, né, todo o roteiro para poder utilizar a máquina mais vezes. Mas a colheita está num patamar muito mais avançado que o plantio e a pulverização, mas ainda bem longe do que a gente observa na Argentina, por exemplo. Por quê? Porque na Argentina você tem uma associação, você tem uma transparência maior nos preços, né? Isso é anunciado, ali a própria Associação dos Contratistas tem uma tabela, né, de referência, e você cumpre bem os contratos. Tá? Aqui no Brasil, a gente ainda vê muitas quebras desses contratos da prestação de serviço. E o que a gente viu de média ali, de 2,5 a 4 sacos por hectare na colheita de soja, mais ou menos 5% da produtividade. Tá? Varia ali de acordo com a região. Tá? Então, quando a gente olha a questão do plantio, né, na plantadeira ou da semeadora, aí depende do parque de máquinas que estava na base da CNA, a gente fez aqui um comparativo pelo VPL, tá? Que é a diferença do VPL dos dois modelos. Tá? Então, quando esse VPL é positivo, compensa terceirizar. E quando ele está negativo, compensa você ter um maquinário próprio. O que a gente vê em regiões onde os módulos são pequenos, como ali no sul, a terceirização ela costuma ser mais vantajosa. Tá? Não só porque é pequeno, mas também porque você não tem uma segunda safra. Tá? Então, em regiões também onde você tem uma segunda safra com uma penetração menor,
a terceirização acaba ganhando mais espaço, porque você usa menos essa máquina. Tá? Ops. Na pulverização, aqui, só no sul, a gente observou esses resultados. Tá? Aqui também, de novo, você tem menor número de aplicação pela falta da segunda safra ali, porque só está o milho, né? Aqui, segunda safra. Se você tivesse ali colocado uma outra cultura de inverno, talvez esse resultado ficaria voltado ali para o maquinário próprio. Tá? Então, reforça de novo essa questão de ser talvez ali, entre todas as operações, a menos usual. Tá? A não ser que seja algo muito específico, mas a gente viu um interesse menor na terceirização da pulverização. Tá? Já na colheita, a terceirização prevaleceu em todas as regiões. Né? É uma máquina aí bem mais cara do que as outras e que você, de fato, usa pouco. Né? A janela é bem concentrada, você tem ali uma pressa, né? Quanto antes você conseguir colher para poder entrar com a cultura de segunda safra, é melhor. Tá? A gente observou, durante as conversas com os produtores, depois acho que o Vinícius pode trazer um pouco mais os relatos ali do que ele observa, que alguns deles utilizam a seguinte estratégia. Eles dimensionam o parque de máquinas, principalmente a colheita, para que ela seja capaz de cuidar da cultura de segunda safra. E deixa o da primeira safra, essa diferença, montada para a terceirização, justamente para que ele possa maximizar o uso dos maquinários, né? E daquilo que não fizer mais sentido, você acaba terceirizando. Até grandes grupos fazem isso, por exemplo, a própria SLC, né, que tem essa estratégia do dimensionamento do parque de máquinas de colheita voltada para a safra de inverno, né? E alguns outros produtores também que a gente conversou. Tá? Ops. A gente também fez aqui, para todos os cenários analisados, uma análise do ponto de equilíbrio. Tá? Eu acho que com um estudo completo é uma análise bem interessante. Assim, de quantos hectares, então, esse maquinário deveria trabalhar para que se chegasse no break-even entre ter máquina própria ou terceirizar essa máquina, né? E aqui no caso da colheita, a gente vê que em todas as regiões, os pontinhos brancos ali, né, que são esses ficou meio ruim de visualizar aqui pela cor, mas eles sempre estão acima do que você tem, de fato, de plantio de soja e de milho. Né? E isso se deve justamente pela combinação de fatores, né? Preço de maquinário, manutenção elevada, taxa de juros, e quando você vai ver, acaba não valendo a pena. E sim, de novo, reforço, né, a questão. Na Argentina, você acaba tendo esse benefício ou essa competitividade maior, que é trazida pelo fato de você ter uma terceirização muito elevada, e daí esses custos acabam não pressionando o produtor. Tá? A gente também fez um cenário, principalmente para a colheita, analisando outras taxas de juros, outros prazos de pagamento. Tá? Então, assim, de fato, quanto menor a taxa de juros, né, mais atrativo vai ficando para o produtor ter uma máquina própria. Quanto maior o prazo de pagamento, quanto maior o prazo de carência, a máquina própria vai fazendo mais sentido. Tá? No caso da colheita, nos resultados de hoje, acho que nenhum cenário que a gente testou reverte o fato da terceirização ser mais vantajosa. Tá? A não ser se tivesse um decréscimo no preço da colheitadeira aí na casa de 15%, 20%. Tá? Aí o cenário vai mudando. Mas é importante a gente sempre ter isso em mente. Né? O estudo ele não é uma mula, né, que serve, porque
são vários fatores para a gente considerar, né? Além do financeiro, os aspectos qualitativos que eu comentei, né, da disponibilidade, que o produtor não pode correr o risco, né, de ficar sem essa prestação de serviço, mas também toda a questão financeira, das condições de pagamento, né, do que o produtor consegue acessar. Agora, se esse produtor não está acessando nenhuma linha do governo, né, ou nenhuma outra linha atrelada ao Fundo Constitucional, se ele vai ao mercado e pega uns juros de 20%, que a gente vê hoje, aí, assim, de longe, a terceirização é mais vantajosa, né? Então, acho que isso que é importante ter em mente, tá? Então, daí depois acho que o Vinícius explora, que senão vou estourar muito o nosso tempo. No caso do aluguel, eu vou dizer assim, para grãos, ele é um modelo bastante novo, tá? É um modelo mais usual para cana-de-açúcar, para citros, ali, né, principalmente em São Paulo, que você tem uma empresa, e são empresas similares às empresas que a gente aluga carro, né? A própria Movida, por exemplo, do Grupo Vamos, né? A Unidas, enfim. Eles têm uma área que oferece aluguel de máquinas agrícolas, tá? Também tem algumas empresas que têm maquinário mais pesado e também entrando no agro. Mas vou chamar que para grãos ele é um modelo mais recente. Também tem algumas empresas, como o Grupo Resec, ali do Mato Grosso, que é bem famoso, que aluga máquina, mas está atrelado com esse aluguel uma prestação de serviço no gerenciamento da frota, né, da eficiência da operação. Mas o que é importante a gente comentar? Eles são serviços que trazem, geralmente, aqui, né, o que a gente considerou no estudo, máquinas novas, tá? Um contrato de pelo menos 3 anos de base. Tá? A gente não incluiu esse serviço de monitoramento de frota aqui na base, porque era muito difícil separar no campo futuro como que isso estava dimensionado ali dentro das bases. Tá? E a gente observou, com base em algumas pesquisas, que o pagamento médio mensal desse aluguel ficava na faixa de 2% ao mês sobre o valor da máquina nova. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas são contratos que, assim, bem flexíveis, né? Você pode incluir várias opções, tirar algumas, enfim. O ponto é, como a gente estava testando esses modelos com base numa taxa de juros vinculadas ao Pronamp, né, ou ao Modefrota, o 2% ao mês, se você acumular aí, daria quase uns 24% ao ano, é bem acima do valor desses programas. Então, de fato, quando a gente olhava a máquina própria vezes aluguel, sempre a máquina própria ganhou aqui em qualquer uma das operações, tá? Tanto no plantio, quanto na pulverização, quanto na colheita. De novo, se vai um juros a mercado a 20%, essa diferença cai significativamente. Daí o aluguel começa a fazer mais sentido do ponto de vista financeiro, tá? Mas, além dessas questões, tem um outro ponto que eu acho que é importante, que a gente ouviu muito das nossas pesquisas. Independente dos resultados financeiros, em algumas situações, o aluguel, por exemplo, faria sentido para o produtor. Se você vai usar essa máquina numa abertura diária, por exemplo, ele falou que, independente da conta financeira, valia a pena alugar, tá? Ou terceirizar. Porque essa máquina vai sofrer mais, né? Vai sucatear mais rapidamente do que uma nova, né? Então, você muda outros processos, tá? Outra coisa que também conta muito na tomada de decisão é se a área é arrendada ou não.
Tá? Geralmente, quando a área é arrendada, o produtor prefere terceirizar ou alugar, porque se ele devolver essa área, ele não fica com aquele maquinário. E aí vem outro ponto que também justifica uma adesão muito grande da terceirização na Argentina. Mais ou menos 70% das terras da Argentina são arrendadas, né? Então, na Argentina você tem uma combinação grande percentual de arrendamento. As máquinas na Argentina, né, a gente acha as nossas caras, mas se você for ver na Argentina, elas são muito mais caras do que aqui. Né? E você tem também na Argentina, acho que um problema maior de mão de obra do que o que a gente tem aqui no Brasil, tá? de escassez assim, de mão de obra, tá? De disponibilidade. Então, acho que tudo isso fez com que lá eles se organizassem muito rapidamente e viraram uma referência, né? Como a gente falou, a gente falou, será que nos Estados Unidos a gente vai achar uma referência melhor, né, de organização, de mercado, de terceirização, e a gente não achou. Então, assim, a gente falou com o pessoal da Argentina e é muito bem estruturado, tá? Então, óbvio que, assim, ter uma máquina própria, você tem suas vantagens também, né, de controlar a operação, poder fazer com essa máquina o que quiser. Se você for ficar com essa máquina, fazer o exercício dessa máquina por muitos anos, ela vai valer mais a pena, né? Aqui a gente tentou padronizar para fazer uma comparação mais justa de modelos, né? Colocando o mesmo tempo em que você vai ficar com essa máquina ali por 8, 10 anos, tá? Mas tem muita gente que fica com esse maquinário ali mais de 10, 15, né, 20 anos a gente vê. Tá? Você controla toda a operação. Então, em regiões que você tem escassez da prestação de serviço, né, é importante você ter uma parte dessa máquina própria. Né? A terceirização e o aluguel vão tirar do produtor aquela pressão dos custos financeiros, principalmente. Né? A terceirização ainda tira o custo da mão de obra, né? E traz ali, talvez para alguns produtores, uma maior... Alguns observam, tá? Uma maior eficiência do ponto de vista da operação. Então, alguns observam um incremento uma diminuição na perda da colheita, vou chamar assim, tá? E que daí isso também traz ganhos que a gente nem considerou aqui no estudo, tá? Mas algumas pessoas falam que melhora nesse aspecto também. Mas, assim, eu acho que o mais importante, né, a gente trouxe assim, é máquina própria, terceirização ou aluguel. Eu acho que não é ou isso ou aquilo, né? Eu acho que o mais importante é que a gente crie condições para que o produtor brasileiro tenha cada vez mais opções e que essas alternativas estejam disponíveis quando necessárias. Tá? A gente ouviu muito, tanto do produtor quanto do prestador de serviço, óbvio, né? Uma reclamação ali dos preços de máquinas e da taxa de juros. O produtor ainda tem acesso a alguns programas. Agora, essas empresas de prestação de serviço, elas pagam os juros de mercado, ou mais. E elas não têm garantia para dar para os bancos. Né? Então, muitas delas arcam com esse custo de pagamento à vista. Né? Então, e a gente vê uma pressão muito grande por parte dos produtores para que esses prestadores de serviço tenham cada vez mais um parque de máquinas atualizado, que acompanha a tecnologia. E a gente sabe que nesse mercado ainda existe uma informalidade, porque muitos prestadores de serviços são produtores pequenos, que acabam saindo com seu maquinário, ainda alguns bem antigos, vou falar, né? Mas é importante a gente pensar também uma forma que quer fomentar esse mercado e que ele acompanhe a tecnologia que o produtor precisa, né? Que também, às vezes, a gente possa pensar formas de trazer um modelo mais próximo do que a gente vê na Argentina, né? Deixar um ambiente mais favorável
para que eles tenham um parque de máquinas mais atualizado, para que consigam ali também cumprir os contratos, né? E não ter tanta quebra assim. Eu acho que são essas as conclusões aqui do estudo. Depois vai ter o download, né? Um link para todo mundo fazer o download. E fico aqui à disposição de vocês também. Caso tenha alguma dúvida agora ou depois, podem entrar em contato. Obrigada. Obrigado, Débora, pelas palavras, pela apresentação, excelente. Eu acho que vale aqui deixar registrado que, como todo estudo, né, a gente tem que ter parâmetros para fazer isso, né, Débora? Então, claro que de longe de ser uma sugestão aí pragmática para que todo produtor siga esse tipo de recomendação, mas é sim uma recomendação para que cada produtor analise a sua situação. E por isso veio a ideia da CNA com a Agroconsult de criar essa calculadora de viabilidade da terceirização, do aluguel ou da compra do maquinário, para que você possa, de acordo com o seu módulo, o seu sistema de produção, a sua realidade de determinada região, tomar decisão, né, baseada nesses dados mais econômicos. E aí, Vinícius, a gente gostaria que você se apresentasse, claro, falasse um pouco do seu trabalho, mas também trouxesse para a gente esses aspectos mais práticos dessas modalidades de terceirização ou de aluguel e o que você tem visto aí no campo. Eu acho que você não tem apresentação, né? A gente tem algumas questões aqui, então se pudesse falar um pouco do seu trabalho, depois a gente iria fazer perguntas para você e para a Débora. Tranquilo? Obrigado pelo convite. Eu represento hoje um grupo de produtores, o nome dele é GAPS. A gente está concentrado na região do sudoeste goiano, só que temos propriedades na região do Mato Grosso, Minas, Paraná, Tocantins, Pará e Bahia. E hoje eu faço um trabalho representando esses produtores junto aos nossos principais fornecedores, faço um trabalho de benchmark junto com eles, aquisição de insumos e um trabalho em cima de manutenção e crescimento da rentabilidade deles. Tá? Basicamente, a gente já apoia não só a Agroconsult, o CPEA, a Exalc e a CNA nos trabalhos uma vez por ano, um de custo de safrinha, um de custo de soja, e também fazemos esse trabalho de 3 em 3 anos junto à Conab, para trazer o custo de produção do sudoeste goiano. Tá? E aqui eu vou concentrar mais a parte de máquinas. O grande problema e o que vai fazer esse mercado crescer ou reduzir é o prestador de serviço. Hoje não é a conta financeira que faz o produtor tirar o pé da máquina, é sim a baixa qualidade de prestador de serviço. Infelizmente, ele é um mercado informal. No Brasil, quem presta o serviço, a maioria das vezes, é um vizinho que tem uma área menor do que a capacidade de colheita ou a capacidade de plantio que a máquina dele tem. E ele geralmente presta esse serviço e tem algumas empresas voltadas para alguns setores, tá, que começaram a se desenvolver, mas mesmo assim ainda de uma forma muito tímida. Tá? A gente vê que em alguns mercados, como é o caso, por exemplo, da aviação agrícola, isso se fomentou e hoje temos grandes empresas com capacidade de aplicação, com capacidade técnica, que fez com que esse mercado se desenvolvesse. Mas a hora que a gente olha para os demais segmentos de máquinas, a gente não tem hoje referências de terceirização. E hoje nós temos produtores em diferentes situações. Nós temos produtores que já foi para 100% terceirizado a parte de colheita e hoje voltou para 100% próprio. Por quê? Não teve qualidade de prestação de serviço e não conseguiu achar uma empresa que consiga suprir a necessidade dele. E também temos produtores hoje que estavam na máquina própria e ele foi para 100% terceirizado. Tá? Hoje, a hora que a gente vê o crescimento desse setor, depende do perfil do produtor rural. Hoje, a gente pode dividir os produtores em um perfil mais tradicional, que é aquele produtor que está indo para a segunda, terceira, quarta geração, onde ele tem as áreas produtivas já quitadas, vamos falar assim, ele já tem as áreas que eram do vô, do pai, ele tem as máquinas já estruturadas. Esse tipo de produtor, ele está indo menos para a terceirização. Tá? Onde a gente vê a terceirização crescer de uma forma mais agressiva? Nos produtores, ou que tem uma área menor, que estão na expansão de área, ou nos novos entrantes, que aí são pessoas que estavam já atendendo o agro, ou porque era um consultor, um distribuidor, estava na cooperativa e vem para dentro do agro na posição de produtor rural, ou um produtor rural que era menor e ele está expandindo a área, fazendo arrenda ou aquisição de áreas. Para ele não ter que financiar, que bancar esse crescimento de máquinas, que hoje é um custo pesado, ele está indo para a terceirização.
por uma capacidade. Tá? Ô Vinícius, não, eu vou te interromper, até porque você já respondeu 2 das perguntas que vieram para você. Eu não quero que você perca o gancho. Então, uma das perguntas que veio é justamente o porte do produtor que terceiriza, você acabou de responder, mas essa questão ela ainda vai além e pergunta se o resultado é o mesmo para diferentes portes, tipo médio ou grande. Terceirizar, né, a operação tem o mesmo resultado para esses 2 portes do produtor ou muda de acordo com a escala? O que você enxerga? Não, o resultado ele é o mesmo. O que muda muitas das vezes é que o produtor grande, ele talvez tenha um pouco mais de informação na mão e até de consultorias que permite com que ele faça uma negociação um pouco mais, vamos falar assim, mais justa. Então, ele, na negociação de terceirização, ele consegue impor alguns pontos que lá na frente vai talvez trazer um resultado melhor. Então, ele olha a velocidade de colheita, ele olha dano mecânico da colheita, ele olha perda, e ele coloca isso num contrato. E muitas das vezes o produtor pequeno que está indo para a terceirização, ele não tem essa visão no primeiro momento. E aí, como ele não negocia isso na hora de fazer o fechamento do contrato, ele está negociando só o preço por hectare. O cara do outro lado, que é dono da prestadora de serviço, que é dono da máquina, ele fala, ó, se eu vou cobrar menos, eu tenho que colher mais rápido. Então, eu tenho que render a minha colheita. E aí, ele começa a deixar mais grão na área, ele começa a ter mais perdas. E aí, muitas das vezes, você vê essa diferença que produtores maiores, talvez, tenham um pouco mais de satisfação. Mas isso não vem pelo modelo de prestação de serviço, mas sim pela, talvez, capacidade de negociação no primeiro momento. Excelente. E a outra questão que você também começou respondendo aqui, vimos que a operação de terceirização de colheita, principalmente da soja, já está consolidada entre os produtores e em outros países. E vimos na outra apresentação que essa prestação de serviço em outros países, como a Argentina, tem uma relevância enorme para o setor. Você já começou respondendo, né, que alguns foram para a terceirização e voltaram pela inviabilidade ou pela falta de qualidade no trabalho. Então, ele pergunta aqui se não seria essa uma boa alternativa, que você já respondeu, mas ele vai além e pergunta o seguinte: o que falta para os produtores ampliarem essa adoção para outras culturas e outras operações, como plantio e pulverização, já que a gente, né, focou bastante em colheita, tanto a Débora quanto você? Cada entrada na área, ela tem um peso diferente sobre a produção final. A hora que você vai, por exemplo, para pulverização, além de você ter, se a gente pegar milho, dependendo da região da Bahia, você chega a ter 12 entradas. Então, muitas das vezes, o próprio produtor ele consegue já se suprir o seu parque de máquinas dentro da sua própria área. E esse retorno de pagamento sobre a máquina, ele vem sobre área plantada ou área colhida ou área aplicada. Quando você consegue ter várias entradas, o volume de hectares que aquele produtor, mesmo ele não sendo tão grande, ele é maior e com isso ele consegue ter um pagamento, um payback menor ao longo dos anos. Tá? E a importância dessa entrada, muitas das vezes, e dependendo da aplicação para um controle de ervas, de praga ou de doença, se ele errar o time, ele não controla mais. Então, muitas das vezes, o produtor fica receoso em terceirizar essa parte e ele tem um atraso de 2, 3, 4 dias e ele não conseguir depois ter o controle e perder ali grande parte da sua produção. Por isso que é mais complicado hoje ele trazer a parte de pulverização terrestre. Aonde a pulverização terrestre está crescendo são nesses produtores que estão expandindo a área, principalmente para as novas fronteiras, e ele tem uma limitação em fazer o trânsito de máquinas. E aí ele mantém um parque principal de máquinas na fazenda principal, transfere pouca coisa para a área nova e lá ele costuma fazer uma terceirização com os vizinhos. Isso acontece muito. Mas hoje, a gente vai passar tanto pulverização quanto colheita pela qualidade da prestador de serviço. Isso vai ser o que vai fazer o mercado crescer ou não. A gente tem exemplos de grandes prestadores de serviço que começaram a evoluir na prestação de serviço de colheita, ganharam área, ganharam escala, e a hora que eles estavam tendo o máximo da sua remuneração, em vez de ter a troca do parque de máquinas, eles resolveram comprar a fazenda e virar produtor. E aí saiu da atividade de colheita. Isso é muito comum. Tem vários exemplos de grandes prestadores de serviço que resolveram tomar outra postura depois, na hora que estavam tendo uma margem maior. E isso faz com que eles saiam do mercado e tenham que entrar um novo. Então, qual é a nossa dificuldade? A hora que o produtor entra no modelo de prestação e ele começa a ser bem atendido, ele começa a difundir para os seus amigos, vizinhos, e esse cara começa a ganhar escala. E a gente não está vendo hoje quem está ganhando escala na prestação de serviço reinvestir o lucro no próprio negócio.
comprando novas máquinas, reinvestindo. O Vinícius, não, eu vou até porque na verdade você está respondendo mais uma pergunta que vê, é fantástico, ele tá vendo as perguntas aqui, né? Mas é que é justamente essa pergunta: a popularização da terceirização pode inflacionar o preço desse serviço ou não? Porém, essa pergunta veio para a Débora, para ela também dar um cunho mais econômico e analista para o negócio. Você já respondeu, eu gostaria de escutar a opinião da Débora sobre o assunto. Eu acho difícil a popularização inflacionar demais. Eu acho que ela pode ajudar a equilibrar melhor esse preço num patamar mais justo, né? Esse prestador de serviço, ele também vai ficar, assim como o produtor, muito atrelado ao cenário de preço das commodities. Ele não pode colocar o preço que ele quiser. Então, assim, eu cobrava, a gente até viu uma queda nesse preço. Se pegasse um pouco para trás, pagava antes R$350 por hectare, hoje é 300. Então, o próprio produtor que contrata esse tipo de serviço, muitos deles já querem fixar em reais por hectare, sair da questão de sacos, né? Ou atrelar a produtividade, ali 5%, 4% da produtividade, mas que esse preço da prestação de serviço sempre vai acompanhar da commodity, senão o produtor acaba não fazendo, né? Não fechando a conta. E todo ano o produtor tem que fazer essa conta, porque pode ser que o cenário mude, né, André? Excelente. Gente, como a gente tem 5 minutos para encerrar, eu gostaria, e a gente tem mais 2 perguntas que, na verdade, dá para ser feita para os dois. Eu gostaria de encerrar com um contexto geral para vocês dois responderem e a gente encerrar o painel aqui. Uma experiência minha, das nossas empresas lá, é o seguinte: a gente compra muita máquina para fidelizar a mão de obra. Eu nunca tive caminhão na vida, eu comprei 3 caminhões para que os meus motoristas ficassem comigo, para que eles não fossem embora. Porque eu perdi motorista bom, que acabou indo trabalhar de motorista. E eu queria eles comigo. Passei a ser dono de caminhão. Antigamente, eu só terceirizava a colheita. Hoje eu tenho 2 colhedeiras. A gente chegou até mais, mas tem 2 colhedeiras para fidelizar o colhedor, que é o mesmo plantador de soja. Então, ele planta soja, aí na colheita da soja, ele vai para a colhedeira e a gente tem um colhedor, um plantador de milho, né? Então, muitas compras que a gente faz não é só pensando na operação em si, mas é pensando num problema de mão de obra que eu acho que os 3 pesquisadores ali que falaram de custo trouxe como, além de um custo muito alto, a gente viu que a remuneração da mão de obra, né, Mauro? Você vê, Mato Grosso do Sul é um dos estados que menos investe em mão de obra, eu vi ali na tua apresentação. É por isso que eu quebrei 4 caixas de câmbio de BH 180 nessa colheita. Eu estou achando que tá aí o segredo. Mas dentro desse contexto, Débora e Vinícius, para a gente dar o final, seria o caso, então, da gente começar a pensar melhor em mão de obra, ou seria o caso da gente atrelar cláusulas de contrato para aumentar a terceirização nesse ponto? E a outra questão que veio aqui é se a agricultura de precisão conseguiria melhorar o processo de terceirização, se isso seria uma forma de agregar algum valor, tanto na terceirização quanto no aluguel. Bom, com relação à mão de obra, eu até fiz um comentário ali quando eu estava apresentando. Eu acho que sim, ela vem se tornando cada vez mais um ponto crítico. E aí você pondera, né? Vou investir para segurar a mão de obra porque o cara é bom e quero trabalhar com ele. Se eu for substituir, você tem que treinar de novo, ver se a pessoa é boa, né? Existe um custo de turnover, né? E, por outro lado, a gente também vê produtores falando que tem dificuldade em achar esse operador. Então, para ele prefere terceirizar, não é nem pela máquina em si. É porque ele fala, eu tenho na minha região
uma deficiência grande de mão de obra qualificada, né? Um bom operador, alguém que colha bem. Ou então, assim, é um salário muito alto e se o produtor é menor, para ele vai pesar muito mais arcar com um salário que hoje um operador bom, né, bem treinado, costuma cobrar. Então, assim, a mão de obra vem pesando cada vez mais nessa balança. Sobre a agricultura de precisão, eu acho que ela vem como um diferencial para alguns prestadores de serviço. Por isso, o próprio produtor exige dele que assim, a sua máquina tem que ter tecnologia nova. Então, eu quero ter um mapa, né, de produtividade, eu quero ter as informações que o seu maquinário pode me oferecer. Então, eu acho que essa é uma pressão para escolher aqui quem continua e fica no mercado, né, e que pode agregar ali, talvez, até vou dizer assim, um diferencial para esse tipo de empresa, né, se eles pudessem atrelar, além do serviço da operação em si, trazer para o produtor alguma outra informação, né? Então, vou te prestar não só um serviço da operação, mas vou te trazer a análise, assim, o que eu vejo com o que eu observei na sua fazenda. Eu acho que ainda não está nesse nível, né, dessas empresas terem esse tipo de serviço. Mas seria um próximo passo e eu acho que traria mais valor para esse tipo de negócio. Muito bom. Vinícius? Eu vou responder meio que junto. Oi. A gente, em 2000 para 2001, bem ali no início da pandemia, nós fizemos uma rodada nos Estados Unidos para ver como é que estava o nível de tecnologia e a gente estava procurando saber como que a gente poderia evoluir nas técnicas usando os data science nossos, usando todas as informações geradas para o nosso parque de máquina. E visitamos ali próximo de Des Moines e depois ali perto de Kansas City uma cooperativa de produtores americanos que eles se juntaram para fazer colheita, onde todos bancaram a colheitadeira, né, várias colheitadeiras, que rodavam as propriedades e depois eles juntavam toda a tecnologia, toda a informação que cada uma dessas máquinas geravam e sobrepunham com os mapas de fertilidade, mapas de NDVI, etc., e geravam um grande benchmark. Então, acho que a agricultura de precisão é isso. É a gente pegar todo o nível de informação possível, sobrepor para tentar tirar o detalhe ali, onde eu vou produzir mais e por quê. A gente vê hoje a agricultura de precisão evoluindo na parte de terceirização, na parte de aplicação, onde produtores menores não têm capacidade de fazer aplicação em taxa variável, e aí ele tem que terceirizar, e aí empresas que já prestam serviço de agricultura de precisão, na parte de fertilidade, também fazendo a terceirização de aplicação dos fertilizantes. Então, eu acho que essa já é uma linha de crescimento mais consolidada. Por quê? Porque elas já são empresas mais especializadas, empresas que entregam não só a aplicação, mas também a informação para o produtor. Na hora que a gente pega os nossos produtores, e de uma forma geral, a gente vai ver os principais problemas que o produtor enfrenta. Um dos principais é a sucessão. O segundo é a questão de insegurança jurídica tributária, em algumas regiões mais, em outras menos. A questão de margem e a questão de operadores funcionários. Um dos principais problemas hoje é a questão de mão de obra. A mão de obra qualificada, principalmente. A hora que a gente vai para os novos parques de máquina, não é mais um modelo do CBT que o cara tinha um arame e um alicate e ele conseguia resolver tudo no campo. Hoje, um problema elétrico para toda a sua operação. E justamente no momento que você mais precisa. Então, a mão de obra hoje, ela vai ter que se qualificar cada vez mais. E aí entra um excelente papel que o Senar vem fazendo e outras instituições na preparação, na qualificação desses profissionais. E a terceirização, um dos pontos que viabiliza ela, não é só o fato de eu não ter que desprender o dinheiro para pôr na máquina, mas também que eu não preciso ter aquele profissional específico que eu vou rodar com ele um período do ano só. Então, assim, a máquina vem para me viabilizar esse profissional dentro da fazenda, mas a terceirização também vem para me necessitar de menos pessoas por hectare. E isso me ajuda a poder diluir o meu custo. Só que, é claro, vai depender da qualidade de cada profissional para fazer com que isso cresça de uma forma mais agressiva ou se retraia. Muito bom, senhores. Eu acho que a gente finaliza por aqui, estamos com o tempo estourado já. Claro que é sempre bom a gente trocar ideia. Débora, eu gostaria de agradecer não só a você por ter vindo, feito brilhante apresentação, todo o estudo, mas também a Agroconsult. Então, leva nosso abraço para o
para os Andrés da Agroconsult. É muito bom trabalhar com vocês e é uma grande parceria que a gente tem formado aí. Vinícius, eu gostaria de agradecer a sua participação. Fantástico o trabalho do GAPS, eu conheço muito. A gente tem um grupo no Mato Grosso do Sul muito parecido, que é a Fundação MS e a Copsema, né? Muito espelhado no trabalho de vocês, é um trabalho fantástico lá. Então, leva nosso abraço também ao pessoal do GAPS lá. E seguimos à disposição com o nosso evento aqui. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a você, André, Débora, Vinícius, que citou a CBT da minha cidade. A CBT era de São Carlos, do interior de São Paulo, e são informações tão estratégicas, né? Eu, como jornalista, digo que a informação é algo, a ferramenta mais estratégica que existe. Dá vontade de a gente gravar tudo aqui. Vou levar no Record News Rural esse estudo para a gente divulgar os dados para os produtores que não puderam estar aqui presentes, né? Realmente sensacional essa calculadora para dar essa viabilidade, para a gente entender melhor se é viável ou não o aluguel ou a terceirização. Assunto que, como eu mencionei para vocês, já está chegando na imprensa devido realmente a essa mudança que a gente vê no campo. Então, foi bom demais. Obrigada.